Oi, viajantes da vida! Bem-vindos a mais um capítulo do nosso querido Família em Foco. Hoje nós vamos abordar um tema que foi sugerido pela querida Catiúcha, lá da Fraternidade Espírita Ramatiz, em Itaguaí. E ela nos mandou um questionamento muito interessante. Olhem só aí na tela que vocês vão perceber. Conheço uma pessoa muito querida que, ao engravidar, queria muito que fosse uma menina. Porém, desde o início ela sentia que seria um menino e sofreu bastante com isso. Nós conversamos muito com ela sobre essa angústia, o quanto poderia afetar o bebê, sugerindo que evitasse esse sentimento. Depois que veio a confirmação de que seria um menino, ela ainda sofreu um pouco. Com o tempo tudo passou. Hoje o menino é o reizinho da casa e muito amado, mas o que poderá resultar do sentimento de recusa inicial? E é uma questão muito pertinente, não é, pessoal? Quando nós temos essa oportunidade da gravidez, quantas pessoas ficam idealizando? Idealizando sempre a ideia de ter o bebê parecido com aqueles bebês de propaganda, aquelas coisinhas fofinhas, tipo os bebês da Annie Guedes. Mas a realidade é bem outra. Nós percebemos em um vídeo anterior que as famílias são planejadas no mundo espiritual, que nós nos ligamos aos espíritos que têm afinidade reencarnatória conosco, e nem sempre para o bem. Às vezes são compromissos. No livro Missionários da Luz, André Luiz faz um longo curso sobre reencarnação, e lá existe o caso sobre Segismundo, um espírito mediano, como a maioria de nós, nem tão bom, nem tão ruim, que tem a assistência da espiritualidade amiga, mas cujo futuro pai, o Adelino, teve um problema sério com ele numa encarnação passada e com o seu pensamento recusava, evitava essa paternidade. E aí nós percebemos uma primeira coisa. Parece muito com a ideia daquela companheira que a Catiúcha fala. Ela queria o espírito de um jeito, tinha a sensação que vinha de outro e tinha um sentimento de angústia em relação a isso. Parecido com o Adelino. Só que o Adelino precisava da presença do Segismundo e o Segismundo precisava reencarnar naquela família. Então a espiritualidade amiga, seguindo esse planejamento, atua, ajuda, esclarece, favorecendo a reencarnação. E isso traz para nós, então, duas ideias muito interessantes. Nós não devemos ficar idealizando, é bem verdade. A gravidez traz para nós os nossos compromissos. Temos apenas que seguir o compromisso de educar, de amparar os espíritos que nos são confiados. E aí, dentro dessa realidade, nós vamos perceber uma coisa interessante. Se a gente pode, com o pensamento, repelir o espírito para que ele não reencarne como nosso filho, será que o nosso pensamento também pode atrair um outro espírito para que ele seja nosso filho? E aí, como a base do Família em Foco é a codificação, é a obra de Allan Kardec, nós vamos ao Livro dos Espíritos, lá na sua questão 210, aprender com os benfeitores espirituais o seguinte. Kardec pergunta: podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um espírito bom em vez de um espírito inferior? E eles respondem para o codificador: não, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse é o dever deles. Olha que coisa interessante, pessoal. Na verdade, a gente não pode fazer trocar de espírito. Aquele que está planejado para nós, uma hora vai vir para nós. Mas com o nosso pensamento, já durante a gravidez, nós podemos ajudar aquele espírito que nos foi confiado a ser um espírito melhor, a ter valores melhores. A evangelização, a educação dos nossos filhos começa já durante a gravidez. E aí, diante dessas ideias trazidas pelo Livro dos Espíritos, de que o nosso pensamento alcança o bebê ou o espírito que está reencarnando, nós vamos solicitar a colaboração da Darcy. Darcy, de que maneira o reencarnante percebe, sente o ambiente e os pensamentos dos pais, dos familiares em torno dele durante a gravidez? E diante disso, se ele sente e se ressente, principalmente dos pensamentos negativos, como é que nós podemos nos preparar para ajudar o espírito reencarnante durante o processo da gravidez? Fala para nós aí, por favor. Olá, amigos, muita paz. Maurício, como vai? Que tema bonito, né, que nós estamos assim abordando, não é? E esta questão que a Catiúcha faz, ela diz respeito a um assunto assim muito interessante
que a gente encontrou alguns subsídios no livro Entre a Terra e o Céu. Este livro, Entre a Terra e o Céu, no seu capítulo 20, aliás, capítulo 30, ele vem falando justamente a respeito da gestação. A importância desse período, né, de gravidez, e ele vai dizendo assim que para nós, não é, que a gravidez, não é, quer dizer, a mulher grávida, ela faz uma grande prestação de serviço orgânico à entidade que reencarna. Então ela disse que a organização feminina durante a gestação sofre uma verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. E ele vai aproveitando, né, vai fazendo algumas explicações, né, e há um momento que Clarencio, né, ele diz o seguinte, que a gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. E nos detalhes, não é, do texto, que são assim muito interessantes, nós vamos encontrar o seguinte, é um período em que aquele ser que já começa a participar daquela vida que está ali naquele ninho, né, ele é um ser vivo, não é? Então algumas pessoas dizem assim, mas está tão pequenininho, não tem nada aí não. Tem sim. Então há um espírito comandando aquela organização do corpo, não é? E ele tem expressões, ele tem pensamentos, ele capta os pensamentos da mãe e ele também deixa os seus pensamentos na sua mãe. Então há uma simbiose. E aí a gente começa a perceber a importância, né, desse período. E você pergunta, né, quando houve assim uma recusa inicial. Olha, essa recusa inicial ela vai sendo substituída, né, por esse amor. Você mesmo falou, né, que de repente esse menino, né, é o reizinho da casa. Então, é como se este amor, essa dedicação, este carinho, fosse assim, diluindo aquelas primeiras sensações, não é? Porque você veja, eu estou esperando um menino, aí daqui a pouco vou fazer os exames e descobre-se que é menina, então às vezes a gente fica assim meio decepcionado, né? E a gente lembra, nossos filhos são essas pérolas, esses presentes que Deus nos deu, né? E aí a gente pergunta, né? Como é que a gente vai preparar-se para esta situação? À luz do Espiritismo, fica mais fácil para a gente, porque nós começamos a entender que a gente está trazendo um ser para participar da nossa vida. Este ser, ele tem muito a ver conosco, né? A gente já está estudando a questão dos antecedentes espirituais, né, da nossa vida. Então, como é que a gente vai se preparar para tal, né? Sabendo que você pode estar recebendo um amigo ou um adversário, né? Primeira coisa que você vai fazer é agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar recebendo um filho de Deus na sua casa. Então, antes dele ser seu filho, ele é filho de Deus. E procurar, então, trazer para eles energias, pensamentos, vibrações que vão fazer com que ele se sinta assim. Bom, eu aqui nesse espaço, eu estou seguro. E nós temos, então, essa tarefa, não é? De orientar a paternidade é uma missão. Então, aproveitar este período deste serzinho, nesse ninho especial, estar conversando com ele durante a noite,
não só a mãe como o pai. Aí vai ser muito importante o trabalho do pai, envolvendo, né, nessas vibrações positivas, pensamentos no bem. E se por acaso, nesse decorrer, a gente começar a ficar com aqueles pensamentos mais pessimistas, a gente então faz este exercício de substituir. E com isso nós vamos nos ajudando e nós vamos ajudando a este serzinho que está para nascer. Enfim, receber bem os filhos que chegam é a nossa grande tarefa, mesmo que eles cheguem naquela ocasião que você diz assim, puxa vida, não era para vir agora. Então você muda os seus pensamentos, né, para que aquele serzinho não se sinta rejeitado, e você vai então conversando com ele, você vai fazendo carinho na barriguinha, tanto você como o pai, e isto vai fazer com que este amiguinho, esta amiguinha realmente se sinta bem-vindo na sua casa, bem-vindo, bem-vinda. Enfim, é um grande trabalho maravilhoso que a gente vai poder fazer, receber, dar essa oportunidade de nitação. Quando a gente fala em ninho, né? Aí você já sabe, aquele ninho aconchegante para esse ser que está voltando. Obrigado, Darcy. Acho que as pessoas ficaram bem esclarecidas com as suas colocações. Como sempre, tão esclarecedoras, tão amorosas. Meus amigos, antes de nós encerrarmos, vamos aproveitar para destacar mais um ponto. O nosso compromisso não é só durante a gravidez, não. Olha o que os Espíritos disseram a Kardec na questão 208 do Livro dos Espíritos. Os espíritos dos pais, pergunta do codificador, os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? E os amigos respondem, muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Vou fazer um destaque aqui, hein, pessoal? Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Então sejamos bons educadores, não apenas instrutores, não apenas escolarizadores. Não é dar a melhor escola, é dar a melhor formação moral e espiritual para os nossos filhos. E aí os espíritos completam. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Olha, essa responsabilidade é pesada. Temos um grande compromisso, uma grande e bela missão. Vamos abraçá-la com carinho, acolher os filhos que vêm para nós do jeito que eles vierem e colaborar para que eles sejam melhores. Como o Gibran dizia, nossos filhos, nós somos arcos, dos quais nossos filhos são lançados como flechas vivas. Que nós possamos ser os melhores e mais amorosos arcos da Terra. E assim nós vamos encerrando mais esse capítulo do Família em Foco, com aquelas solicitações clássicas que nós fazemos para você. Se inscreva no nosso canal. E mais, quando divulgar esse vídeo, peça às pessoas que se inscrevam também para ajudar o canal a crescer. Deixe o seu like ou o seu dislike se você não gostou, se nós não atendemos às suas expectativas. E, sobretudo, comente. Comente, assim como a Catiúcha, como o Ricardinho, que já nos sugeriram temas, nós podemos abordar um tema sugerido por você. Muito obrigado, Darcy, pela sua carinhosa colaboração. Muito obrigado a vocês, amigos, que ficaram conosco até agora. Tchau! Deus nos abençoe! Oi, viajante da vida! Bem-vindos a mais um capítulo do nosso Família em Foco. Esta semana me ocorreu algo interessante. Muitos companheiros de jornada constituem a sua família sonhando receber filhos, crianças saudáveis, crianças aptas a viver na sociedade e a contribuir para o crescimento dela. Mas a proposta da espiritualidade é o desafio de receber crianças com necessidades especiais. Algumas com limitações físicas, outras com limitações mentais, cognitivas, leves ou severas, mas que de alguma forma representam uma limitação à convivência. E aí, como nenhum de nós vai descartar a justiça divina, essas reuniões de espíritos com necessidades e pais dispostos a cuidar deles
deve fazer parte, faz com certeza parte das leis divinas. Nós vamos aprender em várias obras importantes, sérias da codificação, que é assim. No caso das limitações mentais, Allan Kardec faz um longo estudo a respeito disso lá no Livro dos Espíritos. E quando ele aprende que espíritos muito inteligentes numa existência podem ter cometido erros e numa existência seguinte renascem com limitações mentais, ele pergunta aos amigos espirituais por quê. E aí depois, ao perceber, ao concluir o seu estudo, ele faz o seguinte comentário, observem só aí na tela. Nem sempre a superioridade moral guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimento. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são para eles quais algemas que restringem os movimentos de um homem vigoroso. E é interessante a gente perceber então isso. O mau uso da inteligência pode resultar na reencarnação seguinte num corpo com inteligência ou com os órgãos incapacitados para manifestar a inteligência. Isso pode ser de origem física ou pode ser mesmo uma inibição que o espírito traga ao reencarnar. De outras vezes, a limitação é física. Partes do corpo não funcionam direito. E aí, mais ou menos o mesmo critério deve servir. Mau uso das faculdades numa existência significará um corpo comprometido na existência seguinte. Um exemplo muito característico disso nós conseguimos no livro Missionários da Luz. Aquele mesmo que nós já citamos em capítulos anteriores, em que André Luiz estuda o processo da reencarnação. E ali é o caso do espírito Anacleta, uma companheira dedicada, trabalhadora naquele momento, mas que na existência anterior havia sido uma mãe permissiva, generosa e gentil, é verdade, mas daquela que deixava os filhos fazerem tudo, que sempre dizia sim a todos os seus caprichos, levando 4 filhos, 3 rapazes e uma moça, a uma vida de dissolução, a uma vida de dissipação de recursos materiais e a desencarnação prematura, porque desgastaram o corpo físico, porque adoeceram, porque se comprometeram de alguma forma. E aí Anacleta passa 30 anos, gente. 30 anos trabalhando no mundo espiritual, granjeando créditos para resgatar seus filhos das regiões de sofrimento e reencarnar mãe deles de novo. Só que dessa vez, 2 dos rapazes teriam limitações físicas, seriam aleijados, um deles teria limitação mental severa, e a filha que lhe sobraria, aquela que daria respaldo, apoio no tempo da velhice e da viuvez, também traria suas próprias inibições, psicológicas, intelectuais, dificultando a jornada dos 4, e ela, Anacleta, teria que trabalhar arduamente para reconduzir esses seres amados ao equilíbrio. E nós percebemos nessas 2 histórias, tanto na questão da limitação mental que Kardec traz para nós no Livro dos Espíritos, quanto na história de Anacleta, que o desafio para os pais de crianças com necessidades especiais é grande. E que a dor que eles sentem todas as vezes que a sociedade discrimina esses seus filhos tão amados é também muito intensa. E aí nós vamos recorrer à nossa irmã Darcy, pedir a sua palavra gentil, generosa. Darcy, nos ajude. Ajude os companheiros que nos veem, os pais principalmente de crianças com esse tipo de necessidade especial. Nós entendemos que são compromissos, que são processos expiatórios que envolvem os filhos e os pais. Mas a doutrina espírita nos dá tantos instrumentos. Nos ajude a compreender e a nos instrumentar para usar o amor como resposta a todos esses desafios. Estamos ansiosos para te ouvir, minha amiga. Fale aí, por favor. Olá, amigos. Muita paz em nossos corações. Nós estamos aqui conversando, a respeito deste assunto tão importante, a respeito das nossas crianças portadoras de necessidades especiais. Bom, este assunto com certeza mereceria um espaço maior, porque existem tantos detalhes, existem tantas sutilezas que nós então precisamos estar atentos e também conversar com os pais, para que eles entendam o que está acontecendo. Mas eu fiz o seguinte raciocínio, Vamos ver por que uma criança nasce nessas condições de excepcionalidade, É portadora de necessidades especiais. Então a gente foi consultar o Evangelho
no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em que nós vamos estar assim entendendo com Kardec, quando ele vem colocando então as questões, não é? As causas das aflições, e ele, num determinado instante, quando ele fala a respeito das causas atuais e causas passadas das aflições, não é? Ele diz assim que realmente as crianças que nascem nessas condições certamente nada hão feito para merecer esta situação na existência atual, não é? Para ter tão triste sorte como ele vem colocando para nós, não é? Que são inclusive impotentes para mudar a sua própria vida, não é? Então ele diz, não é, que esses seres, essas situações estarão na vida de cada um a partir das decisões que foram tomadas na vida passada. É sempre bom nós lembrarmos, não é, que todos os conceitos que nós estamos tratando aqui, eles são vistos à luz da doutrina espírita, que diz que nós, não é, todos nós, somos filhos de Deus, nós nascemos ignorantes, no caso de não conhecer nada, né? Nós nascemos simples e ignorantes, e fomos então crescendo através dos tempos, não é? E nessa caminhada, alguns de nós deixamos alguns sulcos bem difíceis, e aí eles voltam para nós nesse instante, ou nesta encarnação, ou numa determinada encarnação, para que a gente então se ajuste, não só diante da própria lei, como da nossa própria consciência, sempre lembrando que Deus é o Pai que nos ajuda, que nos dá a oportunidade, e Ele não cobra nada da gente. Nós, que na medida que não atendemos à lei, é que nós então vamos pedir, vamos organizar experiências mais complexas para a nossa vida. Mas eu encontrei no livro Luz no Lar uma informação muito rica do espírito Meimei. Como você sabe, né? Aliás, eu não sei se você sabe, mas Meimei, ela traz assim orientações, informações muito ricas a respeito da criança, a respeito da evangelização da criança, e ela tem esse carinho especial. E ela diz o seguinte, né, para todos nós, que as nossas crianças especiais são aves cegas que não conhecem o próprio ninho, são pássaros mutilados, são anjos pregados na cruz de um corpo paralítico, ou mostram tristezas no olhar. E ela diz então para nós, ela vai conversando com os pais, né, no sentido, não é, que a gente possa estender mãos compassivas a esses pequeninos enfermos que chegam à terra, como lírios contundidos pelo granizo do sofrimento. Isto faz com que a gente tenha um olhar diferenciado para estes amiguinhos que nós encontramos por aí. Então nós encontramos aquela mãe, não é, que está levando aquele filho portador de várias deficiências, e nós olhamos assim e a gente pode com certeza dizer que aquele espírito, aquela mãe, ela aceitou, ela concordou em deixar vir ao mundo, não é, aquele amigo naquelas condições. E isto só acontece porque é dessa forma que a gente precisa, então, se reajustar com a lei. É também interessante a gente observar uma mensagem que foi deixada para uma criança anencéfala. Ela só viveu 2 dias, não é? Então os pais já sabiam que ela iria nascer dessa forma.
permitiram e a envolveram com tanto carinho, e depois de 2 dias ela partiu. 3 meses depois vem a mensagem na reunião mediúnica, ela agradecendo porque ela precisava daquele envolvimento de amor para ter coragem para enfrentar as suas próprias questões, as suas próprias dificuldades. E aí nós vamos ver nos nossos livros, nos falando que muitas das vezes essa situação ela tem origem nos suicídios. E você veja, hoje em dia, nós vemos tantos amigos a cada dia, os amigos chegando ao suicídio porque falta de fé. Daí a urgência de, desde cedo, identificou que existe ali um nenenzinho, um ser que está para voltar. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor. E diz então aqui, aliás, a nossa Meimei, vem dizendo para nós, no sentido de que a gente possa entregar a esses anjos enfermos a ternura, o carinho e o sacrifício, no sentido de que eles sejam vitoriosos espiritualmente nesta encarnação. Anotando essas considerações, ainda há um aspecto que a gente pode colocar nesta hora, Aquele espírito que, sem grandes culpas no passado, pediu para renascer desta forma, a fim de também beneficiar a pesquisa científica. Não é diferente o entendimento que o Espiritismo traz para a nossa vida? Então, vamos estudar, vamos aperfeiçoar um pouco mais. Obrigado, Darcy. Mais uma vez a sua palavra se encaixa perfeitamente em consolar os nossos corações. Entendemos agora que esses filhos que chegam para nós assim com necessidades especiais são um desafio ainda maior, mas que eles devem ser acolhidos com amor, sem queixas, sem nos perguntarmos e sem nos culparmos, principalmente, pela condição deles. Ciente de que cabe a nós uma missão de pai e de mães que amam, que colaboram para o crescimento dos seus filhos. Meus amigos, nós esperamos que vocês tenham crescido, que tenham aproveitado os assuntos do vídeo de hoje e, sobretudo, que possam passar adiante essa mensagem confortadora. Nós agradecemos a nossa querida Darcy por sempre estar ao nosso lado nesse instante e vamos caminhando para o encerramento da nossa tarefa, do nosso vídeo, já lembrando aqueles pedidos clássicos. Se inscreva no nosso canal. Pelo algoritmo do YouTube, quanto mais inscritos o canal tem, mais eles apresentam o vídeo para outras pessoas que fazem pesquisa. É muito importante você clicar naquele botãozinho vermelho, clicar lá no sininho. Também é importante deixar o seu like. E se você não gostou deste assunto, deixar o seu dislike. Mas interaja conosco. Deixe o seu comentário, porque muitos dos seus comentários nos orientam para novos temas. Muito agradecido a todos vocês e tchau! Fiquem com Deus! Oi, viajantes da vida! Bem-vindo a mais um capítulo do Família em Foco. Esta semana me perguntaram, nossa, mas por que meu filho mudou tanto quando entrou na adolescência? Isso acontece frequentemente no atendimento fraterno. Pais que chegam falando que tinham crianças dóceis, obedientes e agora estão lidando com um verdadeiro terrorista dentro de casa. Mas essas mudanças são muito intensas para eles também. Tenhamos paciência e respeitemos os espíritos quando eles passam pela adolescência no corpo físico. Nós já passamos por isso, devemos lembrar disso, não é? Quanta confusão, as mudanças no corpo, os caracteres sexuais secundários aparecendo, o interesse sexual sendo despertado e também as mudanças no nosso psiquismo. Preocupados com isso, os pais se perguntam, onde é que eu errei? Por que parou de brincar de boneca? Por que parou de brincar de carrinho? Por que agora quer revista, quer jogos de ação, quer sair para balada com os amigos? Será que sou eu que estou fazendo alguma coisa de errado na educação desse menino, dessa menina? E aí a Lúcia Moisés, no seu livro Nas Mãos Amigas dos Pais, tem um capítulo inteiro sobre a adolescência. E vale a pena falar ou ouvir o que ela tem a dizer sobre as preocupações dos pais nesse momento. Olha só o que ela nos diz.
Os porquês se multiplicam a fervilhar na cabeça dos pais, que a essa hora já estão desesperados, sem saber o que fazer, que medida tomar. Para eles é como se fossem dormir achando que está tudo sob controle com a prole, e acordassem com um ET dentro de casa, mas não é mesmo, gente? Não é exatamente isso que tem acontecido? Algumas pessoas dizem, ai, meu filho foi dormir e acordou desse jeito, será que trocou de espírito lá no mundo espiritual? Não trocou, não. Uma vez que o espírito se liga ao corpo físico, ele permanece ligado a ele até o final da existência. Mas Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, aprende com os benfeitores espirituais a causa disso. Lá na questão 385, olhem só aí na tela que vocês vão perceber claramente. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? E os espíritos respondem para Kardec, olha só, hein, gente? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Isso já é uma dica interessante de que essa rebeldia aí não é exatamente rebeldia. Mas olha o que os benfeitores continuam dizendo. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, que adolescência tardia essa que o codificador observava no seu tempo, né? Se bem que hoje a gente tem uns adolescentes de 30 anos morando dentro de casa ainda, né? Mas voltemos aos espíritos. Surge-lhes o caráter real e individual. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. E aí a gente percebe, meus amigos, que na verdade a adolescente não se rebela. A adolescente se revela. O espírito se mostra tal qual é, mesclado com aquilo que ele recebeu de cultura, de ensinamento, de moralidade durante a infância. Daí a importância de nós destacarmos a infância e a evangelização da infância das nossas crianças, para que eles cheguem a ser adolescentes menos atormentados e menos atormentadores. Mas são transformações intensas no corpo físico, como nós já falamos, e também neurológicas. O cérebro muda, os receptores de prazer mudam, e por isso que às vezes os adolescentes ficam aquela criatura entediada, nada tá bom, reclamam de tudo, mas essa fase passa. A Lúcia Moisés nos conforta, fazendo crer que essa fase passa. Olha o que ela nos diz no seu livro. Com um pouco de paciência e boa vontade, muita informação e, por vezes, uma ajuda profissional, então não vamos descartar que algumas vezes nós necessitaremos recorrer a um profissional da psicologia para tratar os nossos filhos e para nos ajudar a lidar com eles também, porque às vezes o tratamento precisa ser nosso. Voltando a Lúcia. É possível enfrentar a crise até que passe. Certamente ela passará. Basta que nos lembremos de nós próprios nessa fase. Aqui ela toca num ponto importantíssimo. Nós já fomos adolescentes, gente. Nós sabemos como é que é. Nós sabemos que vai passar. E aí, quando passar, tudo vai melhorar, tudo vai ficar mais tranquilo. Mas até lá, parece mesmo que os nossos adolescentes estão tumultuados. É o grupo, é as saídas para as baladas, são as saídas para as baladas, e a gente fica preocupado. E aí ela faz uma sugestão muito interessante. Vamos agir mais ou menos como fazia um grilo falante para o Pinóquio. Olha o que ela nos diz no livro. Em qualquer situação, está reservada aos pais e educadores a tarefa de emprestar o cérebro para os jovens enquanto o juízo não vem. Quer dizer, já que o cérebro deles está em transformação, a gente passa a ser a consciência. A gente passa a ser o grilo falante dos nossos Pinóquios e Pinóquias para poder fazer com que eles tenham razão, pensem antes de agir. Mas voltando a Lúcia Moisés, olhem só. Cabe a eles orientá-los como verdadeiros anjos da guarda. Bem, eu prefiro anjo da guarda do que grilo falante, não é? E é importante a gente perceber que com essas indicações da codificação, do livro da nossa irmã Lúcia, nós vamos atenuar bastante as dificuldades no lidar com os filhos adolescentes. Mas eles são jovens. São jovens que frequentaram o centro espírita desde a evangelização, alguns deles. Então, também tem essa ação na sociedade. Darcy, nos ajude aí. Nos lembramos que você esteve agora recentemente, no mês de junho, no Congresso de Jovens Espíritas em Brasília. Um momento precioso, ímpar na nossa sociedade espírita. E aí, fale para nós. Como é que o jovem espírita está desafiado a ser jovem, por um lado, e espírita ao mesmo tempo? A respeitar os valores da doutrina espírita, sem se tornar um chato e, ao mesmo tempo, ser um transformador da sociedade.
E outra coisa que nós precisamos da sua ajuda, minha amiga. Como é que as instituições espíritas podem aproveitar essa mão de obra preciosa do jovem espírita? Olá, Maurício, tudo bem? Essas questões são assim, muito importantes quando nós estamos aqui falando a respeito de crianças e de jovens que são realmente o futuro da nossa humanidade, né? E você então pergunta, né, a respeito do que é ser jovem, o que é ser espírita, né? Ser jovem espírita, né? Então eu estou aproveitando aqui algumas informações, se você reforçou a questão 385 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, o que acontece com a mudança de atitudes, de comportamento, não é, que ocorre nesse período. E é que o espírito começa a se apresentar tal como é. É interessante a gente lembrar, né, que existem, assim, no dizer de Emmanuel, 3.000 dias para você educar. A partir desses 3.000 dias, que você vai fazer uma conta, fica mais ou menos aos 7 anos e meio, 8 anos, daí para diante, aquele espírito vai começar nesta encarnação, a ir apresentando certas características suas de espírito que estavam mais ou menos atrás desse véu da infância. Então, vai chegando a adolescência, e a adolescência é um período, no dizer de Herculano Pires, é o período mais complexo da vida do indivíduo. E aí a gente vai anotando, né? Porque, por exemplo, ele já não é mais criança, mas ele também não é adulto. E às vezes é exigido dele algumas atitudes que ele ainda não tem condição de dar pela falta de estrutura, né? Então, nós vamos ver que esse é um período assim bem complexo, e quando a gente diz do ser jovem espírita, eu tenho a impressão que o ser espírita nesta idade, ele precisa de uma construção que começou lá na infância. Então, desde cedo, nós estamos levando os nossos filhos à escolinha de evangelho, às aulas de moral cristã, e as informações, os conteúdos que eles vão aprendendo, né, vão como que sedimentando uma determinada posição que vai ficar mais clara na época da adolescência. Daí, nós estamos sempre conversando com os dirigentes das casas espíritas para que organizem melhor, né, esse trabalho com a infância, com a pré-juventude, com a juventude, no sentido desse jovem ter esse espaço de discussão, de conhecimento da doutrina na casa espírita, também lembrando que muitos deles chegam amadurecidos espiritualmente e levados pelos guias espirituais. Então, quando nós começamos a falar de juventude, quando nós começamos a falar deste jovem na casa espírita, nós precisamos prestar atenção a este detalhe. São espíritos que já estão mais amadurecidos, não é? Moralmente, que chegam para conhecer. Aí você me pergunta, será que são todos assim? Nem todos são, mas existe uma coisa muito importante que é o grupo. Nesses grupos, não é? Estes espíritos vão se fortalecendo. Um serve de modelo, de ajuda para o outro. A gente sabe que nesse período a palavra de um companheiro de grupo
tem um peso maior do que aquela mesmo dos pais. Então, nós precisamos prestar atenção a este item, que é o do grupo da juventude. Aliás, era aquele grupo da infância que vai se organizando, que vai ficando juntos, e eles estão juntos na mocidade, eles vão juntos para a escola e formam aquela família espiritual. Então, daí a importância, a urgência de nós organizarmos, não é, este trabalho, esta atividade na casa espírita. E aí, Maurício, você fala a respeito de como as instituições espíritas vão poder utilizar, não é, essa mão de obra. Eu diria a você o seguinte: no instante, e aos nossos amigos, não é, que estão acompanhando, eu diria o seguinte: estes amigos são os trabalhadores da casa espírita que desde cedo vão poder estar integrados em todo o trabalho. Então é muito interessante quando nós vamos a algumas casas espíritas e a gente vê, por exemplo, as crianças na recepção entregando a página de abertura. A gente vai ver quando existem aquelas que em determinados dias da semana vão lá e fazem convites aos pais para que levem seus filhos à atividade de evangelização. Nós vamos ver os jovens lendo as páginas de abertura das nossas reuniões. Vamos vendo também aqueles que começam a ser os segundos ou terceiros elementos, não é? Que estão ali colaborando na secretaria, estão colaborando na livraria, na biblioteca, fazendo pequenos estudos. É dessa maneira que nós vamos aproximando a criança, aproximando o jovem dessas atividades e vamos transformando estes amigos em futuros trabalhadores. Você falou do encontro realmente em Brasília que eu estive. Elas estavam 800 jovens de todo o Brasil, animados, alegres, buscando discutir assuntos da maior importância para o movimento e estarão trazendo para as suas casas espíritas essas discussões. O que cabe aos dirigentes? Abrir espaço. Às vezes, eu penso que alguns dirigentes acham que o jovem irá tomar o lugar dele. Não é bem assim, né? Nós precisamos abrir esses espaços para que o jovem participe, para que ele se interesse. Aos pouquinhos ele vai ajudando na orientação dos trabalhos da evangelização, ele vai participando das tarefas da casa, participando das atividades do movimento espírita, e aí está a Comerge, aí estão os encontros de jovens, e tudo isso fazendo parte, não é, de um grande trabalho de evangelização da sociedade, né? Estes jovens que estão farão parte, né, dessa família espírita que vai estar formando a nova sociedade. Então, vamos ver com Viana de Carvalho, que ele diz assim: abracemos os jovens, valorizemos os seus trabalhos, entendamos que o Espiritismo é mensagem viva para a juventude. Fazendo dessa forma, nós estaremos fazendo a nossa parte. Oi, Darcy, nós te agradecemos muito. Suas palavras encerram com chave de ouro esse vídeo. Meus queridos, nós agradecemos a vocês também. E passamos então aqueles pedidos clássicos. Se inscreva no nosso canal, toque lá no botãozinho vermelho e logo depois no sininho para receber notificações. Toda semana tem vídeo novo nesse canal.
Também pedimos que você dê o seu like, ou se você não ficou agradado desse vídeo, que dê o seu dislike. Mas participe, interaja conosco e, sobretudo, deixe o seu comentário. Muitos comentários dos nossos espectadores estão virando temas do Família em Foco. Darcy, mais uma vez, um grande beijo e muito obrigado. E muito obrigado a vocês, meus irmãos. Até a próxima. Tchau! Fiquem com Deus!